recibir a un hijo de esta casa que tiene la palabra para el día de hoy. Amén. Vamos a recibir aquí a presbítero Sergio García con el así dice el Señor para nosotros. Eso. Gran profeta del Señor. Estamos felices de poder caminar, de poder conocerte, y sabemos que el Señor te usa con gracia, poder, y sabemos que en esta noche el Señor ya puso una palabra de Dios en tu corazón. Entonces deja esa palabra fluir para nosotros y que el Espíritu Santo de Dios te use con gracia, poder, unción, porque la revelación Él ya te la dio. Levante sus manos. Padre, queremos honrar, bendecir, glorificar la vida de tu Hijo. Pedirte que en el nombre de Jesús tú lo guíes a través de la palabra. Que tú, Señor, a través de lo que ya pusiste en su corazón, ministres nuestras vidas. Yo honro, Señor, el ministerio de tu Hijo, porque yo sé que tú lo usas, Señor, con gracia, poder. Pero en esta noche pedimos que todo aquello sea, Señor, en porción doble para nosotros poder recibir aquello que tú tienes. En el nombre de Jesús. Amén. Dile un aplauso fuerte al Señor. Bendiciones, igreja. Podem se assentar. Saludo a todos com a paz do Senhor. Primeiramente, quero agradecer a Deus por esta oportunidade, aos nossos pastores, pastor Juan, pastor Lucilene. Sabemos o quão importante a responsabilidade de estar aqui. Eu sou fruto desse púlpito. Há quase 14 anos, eu entrei por las portas da catedral e Deus usou, desde este tempo até hoje, homens para que Deus pudesse cambiar minha vida, cambiar minha história e siga cambiando através dos profetas que Deus usa aqui. Honra a Deus pela vida de cada um. E Deus ha colocado uma palavra em meu coração. E antes de compartilhar a palavra, Deus falou poderosamente comigo. Eu me senti impactado. E de verdade eu queria ir por um lado, por um caminho. E Deus, não, eu quero isto para a minha igreja. E estamos aqui para obedecer. Amém? O texto que quero ler está em Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 e 8. Amém? Escreve al ángel de la igreja em Filadélfia. Isso diz el santo, el verdadeiro, ele que tem a chave de Davi, ele que abre e nadie cerra, ele que cerra e nadie abre. Eu conosco tus obras, e aqui he posto delante de ti uma porta aberta, la qual nadie pode cerrar, porque aunque tienes poucas forças, has guardado mi palavra e não has negado mi nombre. Amém, meus queridos irmãos? Bueno, as portas na Bíblia têm muitos significados, de salvação, de ministério, de sanidade. Ao longo, Deus abriu uma porta para nós outros. Ele hizo toda a criação do mundo e colocou o homem, e desde aí ele abriu as portas do jardim del Edén para o ser humano, pero por errores do ser humano, essa porta foi cerrada. Ou seja, existem portas que Deus abre, e se nós outros não aproveitarmos a oportunidade, essa porta será cerrada por Deus. E se nós outros, se é cerrada, é porque já não temos que insistir, porque existem pessoas que Deus cerra certas portas, e essas pessoas seguem batendo na porta, e na porta que Deus cerra na porta, para que outra seja aberta. Pero, quizá nós outros temos que passar por um treinamento. Deus abriu uma porta, a Bíblia habla, para que o povo de Israel entrasse na terra prometida. Eles passaram por el mar, abriram as portas do mar, e eles passaram. Pero eles tinham que passar por um processo de treinamento, um processo de sanidade, um processo de câmbio, porque Deus utilizou Moisés para sacar o povo de Israel do Egito, fisicamente. Pero Moisés, infelizmente, não conseguiu sacar o Egito do povo. E as portas da terra prometida se quedou cerrada para muitos, porque eles não estavam preparados. A desobediência cerra portas. A murmuração cerra portas.
Ou seja, existem muitas atitudes que nós outros, muitas das vezes, tomamos, que fazem com que portas que eram para ser de bendição, são cerradas por Deus, não por culpa de Deus, é por causa que nós outros não estamos preparados, não sabemos aproveitar a oportunidade de entrar nessas portas e de avançar, sair da zona de comodidade. É uma das coisas que impede nós outros de avançar e de abrir portas que Deus tem disponível para nós outros, é nossa mentalidade. Deus não quer que nós outros cambiemos de coche, não está interessado. Se cambiarmos, amém. Não está interessado em câmbio de coche, câmbio de cidade, de roupa, de país. Não está interessado em câmbio de perfume. Não, está interessado em câmbio de nosso coração. O que vai determinar as portas que Deus vai colocar em nossas vidas é aquilo que está em nosso coração. É aquilo que nós outros temos dentro de nós outros. São as atitudes nossas que vão determinar se portas serão abertas ou portas serão cerradas por Deus. Deus nos dá todas as oportunidades igual para todos. Pelo que vai determinar se as portas que Deus abre em minha vida serão portas que eu irei avançar, que eu irei prosperar, serão minhas atitudes, será a minha mentalidade. E a cada dia, Deus nos dá a oportunidade de cambiar nossa mentalidade, de sair da zona de comodidade, de sair do estancamento. Porque portas são abertas a cada dia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. A cada dia teremos a oportunidade de poder recomeçar, na história. Muitas portas são cerradas em nossas vidas, porque nós outros, como já disse, não estamos preparados. Se nós outros cambiarmos nossa atitude perante Deus, perante nossos irmãos, perante nossos líderes, perante a sociedade, Deus nos confiará grandes portas. Porque um padre não vai dar algo para seu filho, que esse filho não está preparado. Eu não vou dar um coche para meu filho a seu tempo, se meu filho não tem um carnê de conduzir. Deus não nos vai dar algo grande em nossas vidas, portas grandes, se não estamos preparados, se estamos mirando as portas de nosso irmão, se não nos alegramos com as portas que Deus abre e as vidas de nossos irmãos, se estamos murmurando, se estamos falando mal de quem seja, ou seja, Deus não nos vai dar. Então nós outros teremos a cada dia a oportunidade de cambiar nossa história, cambiar nosso interior, para que portas sejam abertas, há portas dentro de nós outros que devem ser cerradas. Há muitas portas que saem em nossas vidas, que deveriam estar cerradas, e todavia seguem abertas. Portas da falta de perdão, porta da mentira, porta da falsidade. Dentro de nós outros existem portas que devem ser cerradas para que as portas de nosso coração sejam abertas, porque Apocalipse 3:20 habla que Cristo está na porta batendo. Ele está na porta de tu coração e de meu coração a cada dia, batendo para que nós outros venhamos a abrir verdadeiramente, ter um encontro verdadeiro com Jesus. Um encontro verdadeiro com Jesus exige renúncia. Se tu és uma pessoa que de 100%, 99% de tua vida está em las mãos de Deus e 1% não está, tu não estás preparado para viver grandes bendições de Deus. Eu, há um tempo atrás, li um livro que lo que hace com que os pescadores pesquem os peces é la carnada. Não é anzuelo. Satanás, quando se acerca de nós outros, ele não se acerca vestido com uma capa negra ou roxa, com um garfo na mão. Não, ele oculta, ele camufla 99% de verdade e 1% de mentira. E pesca uma rede de pescados. Ou seja, nós outros devemos entregar 100% nosso coração a Deus, em obediência. Ele é nosso Senhor. Ele desceu do céu, desceu de tua glória, se despiu de toda sua majestade, como Filipenses capítulo 12, versículo del 5 al 10. Barrou em forma de homem, hecho semelhante a los homens, estando na condição de homem, se humilhou a si mesmo, fazendo-se obediente hasta a morte, e a morte de cruz, pelo qual Deus lhe exaltou hasta o sumo, e lhe deu um nome que está por em cima de todo nome, para que em nome de Jesus se dobre toda a rodilha dos que estão em el cielo, em la terra e debaixo de la terra. Ele pagou um preço muito alto por ti e por mim,
para que as portas fossem abertas para nós outros, porta do amor, da paz, do domínio próprio, portas interiores, que impede nós outros de viver grandes bendições. Se queremos viver grandes bendições, devemos cerrar, devemos permitir que Deus atue em nosso coração. Quando eu empecei na catedral, foi logo no início da minha caminhada, uma senhora que já não está mais, nós outros fomos visitar sua casa, e essa senhora lhe orava muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo. E nós outros, fui eu e o outro irmão, e perguntamos: senhora, o que passa com você? Estamos aqui para te ajudar, estamos aqui para de alguma maneira, dar nosso grãozinho de arena. Limpiamos lá a casa dessa senhora, que tinha meses que não limpiava, arreglamos muitas coisas, essa senhora lhe orando, e depois eu perguntei, ela me disse: mira, meu filho ha falecido há 26 anos atrás, e a cada dia eu me quedo assim. Ou seja, esta senhora tinha uma porta aberta há 26 anos atrás, que não cerrava, e não conseguia ver a luz divina que estava sobre sua vida, as bendições que Deus derramou sobre sua vida esse tempo todo. Ou seja, tem pessoas que passam mais tempo mirando as portas que devem ser cerradas, do que mirando para as portas que devem ser abertas em sua vida, para avançar, para criar, para poder desfrutar de lo melhor de Deus. E hoje quero falar de algumas portas e que Deus abre em nossas vidas, mas também existem portas que não são para nós outros. Existem portas que não são para nós outros. Em Hechos capítulo 16, o versículo 6 habla assim: atravessando Frígida e a província de Galácia, les foi proibido por el Espírito Santo falar a palavra em Ásia. Ou seja, Pablo queria ir à Ásia, e o Espírito Santo abriu uma porta para ele predicar o Evangelho, mas o Espírito Santo lhe proibiu. Ou seja, esta porta aqui, eu não puedo tocá-la. Esta porta aqui foi cerrada por Deus, porque é uma porta que Deus cerra, nadie. Querido, se Deus cerrou uma porta que para ti é uma porta interessante, é uma porta que para tus olhos é uma porta de vitória, de bendição, para Deus quizá não é. Porque nem tudo que nos encanta, encanta a Deus. Nem tudo que para nós outros é bendição, para Deus não é, porque Deus conhece nossa vida, é o passado, é o presente e é o futuro. E desde antes de estarmos aqui, Ele já tem dibujado toda a nossa história. E esta porta que Pablo pensava que era uma porta de bendição, foi cerrada. Foi cerrada então, e Pablo obedeceu. Pablo obedeceu, aí está. Há pessoas que tiveram portas cerradas em sua vida, portas que não eram portas de vitória, e passam toda a sua vida se lamentando porque esta porta se cerrou, se lamentando porque não vai avançar, e se olvida de viver o presente, se olvida de viver aquilo que Deus tem para ela, e deixa de mirar a vitória, deixa de mirar as bendições, para mirar aquilo que não está, aquilo que é proibido. Deus abriu uma porta para o homem e o jardim de Edém, Adão e Eva, e Deus cerrou uma porta. De todas as árvores podem comer, pero del árvore del conhecimento del bem e del mal que está no meio do jardim não comerás. É como correr esta parede aqui toda negra e fazer um puntito branco. Esse puntito aqui tu não podes tocar. Este puntito aqui tu não podes mirar. E o homem se olvidou de todas as bendições que tinha à sua disposição e passou a mirar a porta proibida. A porta proibida é aquela que nos seduz. O ser humano tem tendência de mirar aquilo que não se pode, aquilo que Deus proibiu, e desde aí eles saíram da presença de Deus. Quantas pessoas estão derrando em sua vida de mirar as portas de vitória, para mirar o proibido, aquilo que não pode, aquilo que já deveria estar em el passado, deveria estar oculto. Há outra porta, há um outro texto que habla que uma porta foi cerrada, em 2 Crônicas, capítulo 16, do versículo 12 ao 13, habla del rei Asa. A palavra do Senhor diz que ele se pôs enfermo. Ele se pôs enfermo e buscou os médicos. Que mal tem nisso? Se estou enfermo, eu tenho que buscar o médico, não é o carniceiro, é o panadeiro. Pero o texto não está dizendo isso. O texto é o significado da revelação do Espírito Santo, que ele priorizou. Ele priorizou outra porta, ao invés de priorizar a porta de Deus. Ao invés de buscar a Deus, porque existem pessoas que estão batendo em las portas, pero
estão batendo com sua própria força, não estão buscando a porta celestial, as portas do céu, não estão priorizando a Deus. Hablam com todos, pero não hablam com Deus. Hablam com todos em la calle, hablam de sua vida em Facebook, hablam de sua vida em Instagram, e o último a saber são os pastores, são os líderes, os últimos se enterarem. E quando a situação já está complicada, quando a situação praticamente já está destroçada, vem chupando o dedo, falar com os líderes: Pedro, pastor, por que tu não me hablaste no início? Por que tu não hablaste desta porta? E no início que nós outros estamos aqui, pero nós outros vivemos em um tempo que creyentes fiam mais nas pessoas do mundo do que os irmãos em Cristo. Fiam mais em falar dessas coisas em Instagram do que sentar com seu próprio pastor, com seu líder e falar com esta pessoa. Eu conheci uma pessoa na igreja de Alaska que ele deixava de falar com seu líder para falar com seu ex-pastor de sua vida. Ou seja, eu me quedei sem saber. Disse esse líder que passa contigo, homem, porque estão buscando, está comendo em outro pasto, ou seja, são coisas que passam na igreja de Alaska. A pessoa deixa de falar dessas coisas para quem Deus delegou em sua vida, para a autoridade que está sobre sua vida. Mas existem pessoas também que não sabem o que significa uma autoridade espiritual. Uma autoridade espiritual é algo poderoso em nossas vidas. Irmão, por favor, que eu vou, por favor, que eu vou ensinar algo sencillo, porque um dia me ensinaram. Se te dólar. Isso representa a autoridade espiritual sobre nossas vidas. Pode ir, meu irmão. Quando vem os ataques, a autoridade espiritual recebe primeiramente, porque ela está sobre nós outros, porque Deus determinou. Me líder, me pastor, és muito pesado. Pedro, ele está aí, porque Deus determinou. Porque Deus determinou e os ataques. Por isso que tu deve orar. Orar para os líderes. Pablo pedia oração. Orar para os líderes. Orar para os pastores. Por quê? Porque eles estão na linha de frente. Quando vêm os ataques, está sobre ti. Se tu habla mal de tu líder, habla mal de tu pastor, tu serás o maior prejudicado. Tu serás a pessoa que irá receber. Porque quando Deus mira que está havendo desonra, Deus não barra em nível de desonra. Deus quita a mão. E tu vai começar a viver ataques em tua vida. Por isso que existem pessoas que estão nos caminhos do Senhor, estão nos caminhos, mas não vivem nos caminhos do Senhor, e estão sendo atacadas sempre. Seu matrimônio não avança, seu trabalho não avança. Por quê? Porque é uma pessoa que tem desonra em seu coração, e as portas são cerradas. A desonra é algo que cerram portas. Se eu desonro um irmão, se eu desonro meu líder, se eu desonro meus pastores, o maior prejudicado sou eu, porque estou rompendo a autoridade que está sobre minha vida. E se estou rompendo a autoridade que está sobre minha vida, vai vir retaliações sobre minha casa, sobre minha família. Essa é a importância. Moisés, quando estava aí peleando em El Monte, os israelitas estavam peleando contra os amalecitas, ele estava intercedendo, ele estava por cima com sua autoridade, cobrindo em oração o exército de Israel. E estava de um lado e Arão estava de outro, intercedendo. Essa é a importância da oração. Um crente que murmura, um crente que desonra, é um crente que não ora, é um crente que está na pura carnalidade. Pablo habla nos primeiros capítulos de 1 Coríntios sobre as divisões na igreja, sobre as murmurações. A igreja tinha poder. Os crentes eram muito usados, mas eram crentes carnales. Eram crentes que miravam, deixavam de mirar para Jesus e miravam para o lado, miravam para o irmão, miravam o que estava passando. Havia muitas coisas nessa igreja. Era uma igreja que era muito usada, mas uma igreja carnal. Então, um crente que murmura, que desonra em seu coração, não hace falta tu hablar, pero tu Deus está a cada segundo, mirando aquilo que sai de seu coração. E se tu estás desonrando, por exemplo, se estou aqui delante e tu estás desonrando em seu coração, Deus está vendo. Se um predicador, um profeta está aqui, não importa quem seja, se tu estás desonrando em seu coração, Deus está vendo. E depois tu terás que prestar conta de todas as tuas palavras, de tudo aquilo que sai do teu coração, porque Deus não vê
el hombre. Deus vê o coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Deus está sondeando nossos corações a hora. É meu. Eu tenho temor de quando venho aqui adelante. Porque sei que qualquer coisa que eu falar aqui, que esteja contra aquilo que Deus colocou em meu coração, para me vangloriar, eu depois tenho que prestar conta. E as portas que Ele vai abrir, mientras eu não me arrependa, mientras não cambio, mientras nós outros não cambiemos, não reconozcamos nossa condição de pecadores, não confessamos a Ele, as portas se quedam paralisadas. Portas, se nós outros não liberamos, não reconhecemos, não liberamos perdão, Ele não recebe nem nossa ofrenda. Nem nossa ofrenda. Queridos irmãos, nós outros não podemos julgar de ser cristianos. É tempo de cambiar nossas atitudes, é tempo de ser cristianos adultos, caminhar como adultos, deixar de murmurar, deixar de mimimi, avançar, porque o que interessa para Cristo são almas, ganhar almas para Jesus, fazer com que sua igreja prospere, cresça em conhecimento, em graça. Ele não está interessado se é vizinho isso, aquilo, se é irmão, não. Está interessado que todos nós outros tenhamos a mesma visão, o mesmo sentir que teve Cristo, de estar caminhando rumo ao mesmo propósito. Podemos ter pensamentos diferentes, podemos ser pessoas diferentes, mas devemos estar unidos em um solo propósito, para que as portas que Deus tem para nós outros, para que as portas que Deus quer abrir para o ministério Catedral Campus de Barcelona sejam abertas. Para isso, Deus já liberou a vitória. Deus, há almas que estão perdidas aí, que está aí dependendo de nós outros, de minha palavra, de tua palavra, de nossa palavra. Nós outros devemos nos posicionar. É tempo de se posicionar delante do Senhor e dizer: Senhor, estou aqui para poder dar-me melhor. E dar nosso melhor é renunciar a quê? Renunciar tudo o quê? A tudo que nos aparta de Deus, a tudo que nos impede de sentir a presença de Deus, é nos posicionar verdadeiramente, é ter um encontro verdadeiro com Jesus, porque aqueles que têm um encontro verdadeiro com Jesus, entrega suas vidas, entrega seu coração, entrega seu tudo, entrega seu tempo, não deixa de selecionar, não vou ao culto de jueves, porque o culto de jueves existe, prefiro ao culto de domingo. Não, é venir à casa do Senhor incondicionalmente. Se tu não tem esse pensamento, lo sinto, querido, tu não viste verdadeiramente o encontro com Jesus. Tu necessitas, se quiser, aceitar a Jesus uma vez mais, ser bautizado, se puder bautizar, e venir delante e começar do zero, porque é verdadeiro crente é aquele que enfrenta as dificuldades, enfrenta as tribulações de cabeça erguida, porque Cristo disse: em el mundo tendréis aflições, pero confiad, eu venci el mundo. Ele não disse: el mundo, vosotros estarão em nas praias mais bonitas do mundo, vosotros estarão de vacações, porque não, vamos ter aflição. Seguir a Jesus não quer dizer que vamos passar por tempos solamente de rosas e flores. Não, vamos passar por la prova, porque aquele que não passa por la prova não é aprovado. Aquele que não passa por el deserto não é Israel de Deus. Aquele que não passa por as dificuldades, que não passa por la prensa, não vai dar seu melhor para Deus, porque Deus não está interessado naqueles crentes artificiais, naquelas orações de micro-ondas. Não, está delante da presença de Deus, verdadeiramente, rasgar seu coração, pedir: pastor, dai-me a chave da igreja, porque quero orar por la madrugada, quero interceder. Esse crente raiz que Deus está buscando. Porque Deus está buscando os verdadeiros adoradores. E se Ele está buscando os verdadeiros adoradores, é porque está difícil encontrar verdadeiros adoradores. Se Ele busca os verdadeiros adoradores, quem aqui são verdadeiros adoradores? Não, vale. Exatamente, Deus está mirando em el cielo os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. E para adorar em espírito, nós outros devemos despir de tudo aquilo que nos impede de sentir a sensibilidade de Deus, olvidar do mundo, passar tempo aos pés do papá. Há pessoas que abandonam seus ministérios porque estão cansadas, as portas estão se cerrando, porque não sei o que, não consigo mais, porque tu não ora, porque tu não vai ao ginásio celestial. E qual é o ginásio celestial?
la gasolineira celestial. A cada dia eu fiz um propósito e coloquei em meu projeto de vida, e graças pela misericórdia de Deus, eu estou cumprindo. A cada manhã eu desperto às 5 da manhã, às 5:05 estou em la gasolineira do Senhor. Estou porque há dias que nós outros queremos abandonar o barco. Há dias que não quero nem escutar nada. Não quero nem despertar da cama, quero dormir até as 4 da tarde, porque me encanta dormir em inverno. Pero temos que assumir nossas responsabilidades. Eu sou sacerdote da minha casa. Se quero que as portas se abram, eu tenho que orar. Não é minha esposa que tem que despertar. Se ela quer, amém. É minha obrigação. Não é Zéia, que é a sacerdota da casa. Não, irmã da sacerdotisa, não. Algo que está fora de seu lugar, não se pode pôr o nome correto. É a sacerdota, é a que tem os pantalões da casa, que está orando. E tu, marido? É hora de orar, é hora de abrir tu coração delante de Deus, é se posicionar, orar para o Senhor, abrir tu boca, abrir tu coração. Fazia isso pela manhã. Ele não tinha nem certeza se os filhos estavam pecando, pero ele buscava orar, ele buscava a presença dele, Senhor. Cristo orava pelas madrugadas. Tu tens orado para que as portas sejam abertas em tu vida? Tu tens aberto tu coração, tu boca delante do Senhor e tocado as portas do céu? Ou tu tens pedido para tu vizinho orar por ti? És bueno? Isso é bíblico. Pablo pedia para as pessoas orar. Pero se eu vivo pedindo que as pessoas orem por mim, és como o Yelcine. Hermano, tu me conta como foi a película, mira a película e me conta como foi. Ou seja, tu não estás vivendo aquela intensidade, porque não tem preço, queridos. Eu creio que a maioria que já sentiu a presença de Deus e sente a presença de Deus a cada dia, é algo indescritível, é algo que não tem preço, é algo que tem que ser buscado. A oração deve ser amada, o cielo deve ser amado, a salvação deve ser amada. Nós outros devemos amar a salvação. Existem pessoas que têm pavor quando tu abre o livro de Apocalipse. Tu abre o livro de Apocalipse, a pessoa está fazendo o sinal da cruz. Tem pavor, ou seja, da venida de Cristo. Por quê? Porque estão tão focadas nas coisas deste mundo, como Ló. Ló teve que ser arrastado com sua família da cidade. Outro dia o pastor predicou, ele teve que ser arrastado, porque existem pessoas que não querem que Cristo volva, porque eles gostaram demasiado desta vida aqui. Ló gostou demasiado de Sodoma. E teve que ser arrastado com sua família. Vai haver pessoas aqui que vão ter que ser arrastradas quando Cristo venga, porque estão seduzidas pelas coisas deste mundo. É tempo de cambiar, é tempo de se posicionar. Se queremos verdadeiramente viver as portas de Deus, não as portas que o mundo abre, porque as portas que o mundo abre são anchas, pela porta da salvação estreita. A porta da salvação requer renúncia. Se quero viver os sonhos de Deus, devo abrir mão de meus sonhos. Se quero viver os projetos de Deus, devo abrir mão. Quantos projetos que é aberto em minha vida e tive que encerrar, porque al final os de Deus são melhores, os pensamentos de Deus são maiores que os nossos, os sonhos de Deus. E se tu queres viver grandes portas de oportunidades, grandes portas em tu vida, se abandone nas mãos do Senhor. Confiar em Deus é se abandonar em suas mãos. Senhor, haga-me segundo tua vontade. Confia em Ele, Senhor. Deus disse a Abraão: sai de tua terra e de tua parentela e vai para onde? Uma terra que vou te dizer o caminho. Sabe o que Deus estava falando para Abraão? Mira, vete de aqui, que existem portas que eu vou abrir, que tua família não vai vivenciar. Não dá nem na direção. Há pessoas que estão do nosso lado que não devem saber nem nossa nova direção. Deus abriu uma porta para Abraão, uma porta de recomeço, uma porta de uma nova história. Deus quer abrir em tua vida uma porta de recomeço, uma porta de uma nova história. Não importa como foi tua vida em el passado, não importa quantas derrotas tu já has passado. Uma derrota verdadeiramente na vida de uma pessoa só é uma derrota se tu não mira para essa derrota
e busque sacar as melhores lições, porque as derrotas muitas das vezes em nossas vidas são dolorosas. Existem derrotas que, claro, nada aqui vamos discutir uma pessoa que parte deste mundo, não, mas existem derrotas em nossas vidas que são necessárias, existem disciplinas de Deus em nossas vidas que são necessárias. Hebreus capítulo 12 habla, o que nos justifica como hijo de Deus, verdadeiramente é a disciplina do Senhor sobre nossas vidas. Ela disciplina de Deus sobre nós outros. E Deus abriu uma porta para Abraão. E Abraão saiu sem saber. Abriu mano. Seu coração, nesse momento, eu creio que poderia estar pesado, dolido, porque derrou seus amigos da infância. Muitos parentes que se assutia que fazia seu pastel preferido. Saiu para uma terra, nós outros somos, neste mundo. Somos peregrinos. Nossa pátria está em el cielo. Nossa pátria é celestial. Todos aqui, a grande parte, eu não vou dizer todos, a maioria saíram de algum sítio, saíram de algum país. E começaram uma nova história aqui. Pero, nós outros não podemos começar uma nova história derrando esta história antiga que se quedou para trás, pero viva dentro de nós outros. Eu conosco pessoas e conheci pessoas em Espanha que não conseguiram cerrar as portas, que estavam dentro de si, porque minha irmã, minha madre, e não conseguia se concentrar aqui, não conseguia comer e viver o melhor desta terra, porque a Espanha é uma terra bendecida, é uma terra que tem um índice muito grande de ateísmo, pero é aqui que temos que estar, porque Deus não vai enviar sua igreja para uma terra que só tem cristianos. Ele vai enviar para uma terra idólatra, uma terra onde há muito índice de ateísmo, como Catalunha. Nós estamos no lugar correto. Estamos adorando o Deus correto. Estamos nas mãos das pessoas corretas que Deus confiou em nossas vidas. Pero nós outros não estamos esperando o quê? Oveja é que genera oveja. Oveja que genera oveja. Não são os pastores. Somos nós outros que temos que detrás abrir nossa boca, abrir nosso coração, para que as portas venham a ser abertas para essas pessoas que estão vivendo em perdição, para essas pessoas que estão vivendo aí como escravos. E nós outros temos a chave em nossas mãos, porque Cristo já colocou essas chaves em nossas mãos, dessas portas que têm que ser abertas, para que essas pessoas venham ao Senhor. Barcelona é uma terra muito bendecida, amo Barcelona, mas uma terra que necessita da palavra do Senhor, e nós outros já estamos aqui, pelo necessitamos dar nosso melhor, como discípulos do Senhor, porque há uma porta que não prevalecerá. Cristo disse a Pedro, tu eres Pedro, sobre esta roca edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá. Ou seja, é papel da igreja romper esta porta. É papel de nós outros romper esta porta. Outra porta que para nós outros é importante é a porta da prosperidade. A prosperidade não está ligada financeiramente com as finanças, porque existem pessoas que são tão miseráveis que o único que tem na vida é dinheiro. São tão pobres, desnudas, como abre Apocalipse, que o único que pode oferecer é dinheiro. No decorrer de minha vida, eu conheci uma pessoa que era milionária. Pero essa pessoa passava as navidades sola. Sua família não suportava. Chegou um momento que a família não queria mais estar cerca de seus milhões. Por quê? Porque é uma pessoa que não tinha amor, não tinha a prosperidade divina. Porque quando somos prósperos, hasta a tristeza salta de alegria, porque a presença do Espírito Santo de Deus está sobre nós outros. Então, queridos, nós outros estamos finalizando um mês de março e teremos praticamente quase todo o ano para tocar nas portas de prosperidade, portas de vitória. Não é porque nós outros somos crentes, somos cristianos, que devemos ser pobres e miseráveis. Não. O que vai depender que essas portas sejam abertas, vai ser a maneira que vamos tocar nessas portas. Pedi e se lhes dará. Buscar e hallareis. Todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca,
E para que esta porta seja aberta, vai depender de nossas atitudes, vai depender de nosso esforço. Vou orar ao Senhor para que pueda bendecir. Já estamos, todas as bendições, Efésios 1:4, está nos lugares celestiais. E nós outros vamos conseguir, com intimidade com Deus, abrindo nosso coração para Ele. Tudo que nós outros necessitamos para avançar em nossas vidas, para conquistar o melhor de Deus, porque muitos dizem, o melhor de Deus está por venir, o melhor de Deus para a humanidade já vindo, que é Cristo. Ele tem o melhor para a vida de cada um, e para que cada um de nós outros possamos alcançar grandes bendições, grandes vitórias, devemos buscar, primeiramente, ter responsabilidade, saber administrar nossas finanças. Porque muitas das vezes Deus abre a porta, a pessoa não sabe administrar seus recursos financeiros, e echa a culpa em Deus, echa a culpa em Satanás. Satanás, não ponga a culpa em mim, meu querido, estou indo no inferno, fazendo minhas infernices. Não ponga, às vezes é o diabo do homem que não sabe administrar suas coisas, não sabe administrar as finanças. Se tu não sabe, busque aprender, busque ler bons livros, para que tu possa administrar a tua empresa, administrar a tua casa, saber honrar. Essas são portas de prosperidade que Deus está disponível para nós outros. Pero vai depender, queridos, vai depender de como nós outros vamos atuar, vai depender de como a maneira que eu vou gestionar as coisas. Será que é somente na igreja que sou uma pessoa correta? Ou aí fora eu também sigo aquilo que a palavra pede? Ou dentro da igreja estou dando glória a Deus, pelo fora hago coisas que para Deus é abominável, hago coisas que vai em contra da palavra do Senhor? Porque se tu estás fazendo isto, como na história do pastor, o pastor foi na casa de um irmão e disse, o irmão disse, pastor, vem em minha casa orar. Honrei porque tenho uma grande bendição para te contar. Vale, o pastor foi, comeu com o irmão, e passou um momento, o irmão vindo, com uma botelha de azeite, eu creio de 5 litros. Pastor, honre a mim, e honre a bendição que Deus me deu, este coche lindo, este coche maravilhoso. E o pastor orou. Amém, irmão, estamos aqui. Ponga mais azeite no coche. E o irmão, no caso, 5 litros de azeite no coche. Pastor, espera-te um momento. Espera-te um momento que tenho algo aqui que necessito de tua oração. Ou seja, desse tamanho, eu creio que tinha quase 10 anos para pagar o coche. Isso não é uma bendição de Deus, meu querido. Isso é um laço do inimigo. Tu vai estar 10 anos pagando algo. Aí a pessoa diz, foi uma bendição de Deus. Não, Deus abriu a porta. E tu com teu esforço conseguiu. E se tu orar a Deus e permanecer da maneira correta, Deus vai te bendecer. Pero não vem te dizer que Deus te deu uma bendição para tu se quedar toda a sua vida pagando essa bendição, pagando isto aí, preso, escravo das finanças. Não venha pôr a culpa na conta de Deus. Aquilo que Deus dá, Provérbios 24:10. Não há lá, as bendições de Deus, não añade dolor, nem tristeza. Se és de Deus, não tem tristeza, não tem dolor, porque aquilo que Deus dá, Deus faz a obra por completo. Amém? Vamos nos pôr de pé, já estamos chegando quase ao final. E quero agradecer a Deus por a vida de cada um de vosotros. Que Deus venha abrir portas de oportunidades em suas vidas. E que aquelas portas que não estão sendo de Deus em vossas vidas, que Deus dê discernimento, para que vosotros mesmos tomem a posição de cerrar essas portas. Que as portas do ministério se abram. Que nós outros venhamos nos posicionar cada vez mais verdadeiramente e entregar nosso melhor para o Senhor, porque Cristo é o melhor de Deus, e a cada dia Ele está nos dando a oportunidade de fazer com que seu reino cresça, de que seu reino prospere. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que a paz de Cristo, que supera todo e qualquer entendimento, esteja em vossas vidas, que as portas que Deus tem para cada um de nós outros em 2025 venham ser abertas, que as portas que têm que ser cerradas, porque essas portas estão apartando nós outros da presença do Senhor, que essas portas venham ser cerradas. Não importa se vai doler em nosso coração, pelo passa, tudo passa quando derramos tudo aquilo nas mãos do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa abrir nossos entendimentos, nos dar discernimento, que nós outros venhamos nos posicionar, sair da zona de comodidade, porque quando saímos da zona de comodidade,
é tempo de vitória, porque Deus dijo ao povo de Israel, dijo a Moisés: por que clamas a mim? Di a los hijos de Israel que Marte. Há momentos em nossas vidas que não é momento de clamar, não é momento de atuar, é momento de atuar, é momento de sacar as mangas e pôr em prática, é momento de sair, porque muitas das vezes nós outros temos a costume de nos ocultar em el quarto escuro, mientras isso nós outros temos que estar lutando, peleando, buscando o nosso melhor. Que o Espírito Santo de Deus, Senhor, venha despertar em el coração de meus irmãos esse desejo. Eu quero perguntar aqui, se há alguém aqui que quer ter um encontro com o Senhor Jesus, que quer ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, que nunca teve esse encontro. Eu não conosco a vida de cada um aqui, pelo Deus conosce tua vida, Deus conosce tuas necessidades, Deus sabe daquilo que cada um aqui necessita. Se tem uma pessoa aqui que quer ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, levanta sua mão que eu quero orar por você. Se há alguém que está apartado dos caminhos do Senhor, se há alguém aqui que quer volver aos caminhos do Senhor, o papá está com o coração aberto, com os braços abertos para te receber. Venga ao Senhor. Eu também quero orar por outra classe de pessoas, aqueles que necessitam que portas sejam abertas. Se tu necessita que portas sejam abertas em tua vida, não importa, sejam portas de documento, portas de trabalho, portas em teu matrimônio que necessitam ser cerradas, portas financeiras, venga aqui delante que quero orar por tua vida. Não sou eu que irei operar, mas é o Espírito Santo que estará operando em tua vida. Se tu queres que Deus haga um câmbio, haga um milagre em tua vida, venga aqui delante, não importa, venga aqui delante, que o Senhor vai operar. É o Senhor tem poder de abrir portas, é o Senhor tem poder de bendecir, é por Ele, é para Ele. Venga aqui delante que o Senhor irá operar algo poderoso em tua vida, algo poderoso em tua casa. Toda a escassez vem da por terra, um espírito de prosperidade, de riqueza irá venir sobre tua casa, sobre tua família. Pai amado, graças, Senhor, graças por a oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar aqui, Senhor. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, portas abertas, Senhor, portas abertas de prosperidade, portas de vitória, portas de paz, de alegria, de gozo, que teu Espírito Santo pode estar operando de maneira poderosa nesse ano de 2025, Senhor. Que tudo aquilo que nós outros não vivimos e é ano passado, que nós outros venhamos viver melhor, venhamos a nosso melhor, venhamos abrir mão daquilo que nos impediu em 2024 de avançar, e que nós outros venhamos romper em nome do Senhor Jesus, Padre, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha bendecer essa família, que tua mão poderosa pode estar sobre eles. Só conosce as necessidades deles, só conosce aquilo que eles necessitam. Que tu paz esteja em seus corações, que tu prosperidade, Pai, seja sobre eles. Que o Senhor acampe anjos ao seu redor de cada um deles, para que eles possam estar, Senhor, vivendo o melhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Graças te dou, Senhor, graças. Abre portas para a catedral, Pai, aonde o homem não conseguiu entrar hasta hoje nessa cidade de Barcelona. Que o Senhor venha abrir portas, Pai, que pessoas, Senhor, influentes venham entrar aqui, Senhor. Que nós outros venhamos conseguir, Pai, nosso edifício próprio. Não sabemos como, não sabemos da onde, pero para o Senhor nada é impossível. Para aquele que crê, nada é impossível. Que tua mão poderosa pode estar aí, Pai. Eu declaro cura, sanidade, aquelas pessoas que estão passando por enfermidade, aquelas pessoas que estão nesse momento convalescendo. Eu declaro vida em abundância. Que todo ataque de Satanás, toda isca de Satanás, toda trampa de Satanás sobre essas vidas venha por terra. Que há um despertar, há um avivamento em nossos corações, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, Pai, te agradeço, porque hasta aqui o Senhor tem nos ajudado. Bendiz na vida de nossos pastores, pastor Juan, pastora Lucilene. Que todo ataque de Satanás contra suas vidas venha a ser cancelado, Pai. Bendiz suas casas, onde eles colocaram nas plantas dos teus pés. Que tua mão poderosa pode estar aí, que portas sejam abertas em suas vidas, Pai. Graças te dou, Senhor, em nome do Senhor Jesus.